Muito bom dia a todos vocês, bom dia a todos que acompanham o nosso projeto Vida Feliz. Nós estamos aqui mais uma vez apostos para dar continuidade a esse projeto, né, Rosa, querida, que também consegue, ela e o Luiz conseguem estar sempre aí ao vivo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela força que vocês dão aí, pensamento positivo, vibração positiva pelo nosso projeto. Bom dia, meu amor, conseguiu acordar cedo também. Chegamos ontem de São Paulo, fomos lá no aniversário dos nossos netinhos, foi muito bom. Bom dia, Lourdes Valéria. E hoje o nosso tema é um tema bastante bacana, bastante interessante, necessário, como aliás todos os temas que a gente tenta trazer aqui para vocês, a ideia da liberdade de escolha. Oi, meu primo, querido neto, Marcelo Neiro, bom dia. Bom dia, Marcelo, Zé Ricardo. Muito bom dia para todos vocês. Então, o nosso tema hoje é a nossa liberdade de escolha, o famoso livre-arbítrio, que é um termo muito utilizado dentro do meio espírita, né? Mas nada mais é do que a liberdade que nós temos de fazer, de escolher, de decidir tudo, né, na nossa vida. Sem dúvida é um presente de Deus para nós. E nós temos seguido aí uma ordem de temas, né? Oi, Márcia, querida, tudo bem? A gente tem seguido uma ordem, né? Falamos aí da lei do retorno, das nossas companhias espirituais. Então isso também tem o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, ela tem relação direta com esses temas, né? Então, fala Luiz, queridão. Então, nós falamos também da questão dos anjos da guarda, né? Então, esses temas eles estão relacionados uns com os outros. E, obviamente, a nossa liberdade de ação, de escolha, né? Fala, Vitor. Ela está diretamente relacionada a todos esses últimos temas que nós vimos falando aqui, né? Então, nós recebemos esse presente de Deus, que é a nossa total liberdade de escolher, de decidir, de fazer o que a gente quiser. Se a gente for parar para pensar, guardadas, obviamente, as devidas proporções, algumas impossibilidades dentro da nossa vida normal, mas de qualquer forma nós podemos fazer o que nós quisermos em termos de ações imediatas, né? Então é claro que nem sempre, até pelo nosso padrão evolutivo, pelo nível de evolução espiritual em que nós nos encontramos, nem sempre a nossa decisão, o que nós resolvemos realizar, é realmente o melhor. Muitas vezes nós tomamos as decisões por impulso, né, de forma impensada, com certeza de acordo com aquilo que nós somos, né? Até mesmo as nossas reações instintivas e impensadas, elas estão diretamente relacionadas a tudo aquilo que nós somos, não é verdade? Então, dentro desse processo evolutivo do qual todos nós fazemos parte, né, obviamente, aos poucos, vai aumentando a nossa capacidade de identificar, de discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom para mim e o que não é tão bom para mim. Oi, Joyce, queridona. Então, isso é uma coisa interessante. Pode ver aqui, ó, com quantas coisas que nós fazíamos, talvez há 10, 15, 20 anos, dentro dessa própria encarnação, quantas coisas a gente fazia que hoje em dia a gente entende que aquilo ali não é uma coisa boa. Então eu opto por não fazer. Por quê? Eu consigo identificar que aquilo que eu fazia realmente era uma coisa equivocada, que me fazia mal, que fazia mal para as pessoas ao meu redor, né? Então é uma coisa interessante. O processo evolutivo, isso é uma coisa que eu particularmente não abro mão,
nós, espíritos em processo de evolução, estamos através das reencarnações aprendendo cada vez mais. E dentro desse processo está exatamente o que? A capacidade que vai aumentando em nós de discernir o que é bom do que é mal, do que é certo do que é errado. Né? Então, no livro da Joana de Ângeles, Momentos de Alegria, que é um dos livrinhos, né, que a gente está meio que acompanhando, pegando aqui, não pela ordem, mas ela fala uma coisa muito interessante sobre a questão da liberdade de escolha, sobre o livre-arbítrio. Né? Então, especialmente em relação ao sofrimento, que ainda é resultado, muitas vezes, das nossas escolhas equivocadas. Né? Então, porque se a gente, às vezes até de forma inconsciente, a gente opta por fazer alguma coisa que, na verdade, não é tão boa. Né? Mas muitas vezes por ignorância. Então, a Joana de Ângeles chama a atenção para isso. Ela fala que o sofrimento é resultado do uso do livre-arbítrio do homem de forma equivocada. Aplicado sem ética ou por precipitação, sem uma análise correta dos fatos, desencadeia reações negativas que geram dor e ressentimento, levando ao desequilíbrio. A faculdade de discernir contribui para a responsabilidade dos atos praticados. Assim, Deus permite que o sofrimento se instale no coração do homem para que, mediante esse processo, o indivíduo aprende a respeitar os valores da vida. Olha que coisa bacana. Rafa, queridona, fez aniversário recentemente, né, minha querida? Olha que coisa interessante que ela chama a atenção aqui, né? Reforçando o que a gente acabou de falar, que a faculdade de discernir, ela gera dor, não, ela contribui para a responsabilidade. Então, de alguma maneira, ou não, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. E como nós falamos anteriormente em outros encontros nossos aqui, nós vamos ter que em algum momento nos ver às voltas com as consequências dessas nossas escolhas. Então, conforme nós vamos aumentando a nossa capacidade de entendimento, de observação do que é certo e do que é errado, nós vamos tendendo a cada vez mais deixar de lado aquelas ações que são ações claramente equivocadas. Algumas ainda não são tão claras para nós. Vai ser preciso que a própria vida vá nos ensinando, vai nos mostrando que, opa, Paulo, isso aí não é legal não. Mas isso vai exigir de nós um esforço muito grande. Porque às vezes as nossas ações, elas estão tão arraigadas dentro de nós, são coisas que fazem tão parte ainda da nossa vivência, do nosso comportamento, é um hábito que está tão arraigado em nós, que a gente acaba enfrentando grandes dificuldades, mesmo identificando que aquilo ali é uma coisa ruim para nós, mas ainda vamos encontrar dificuldades de mudar, de transformarmos-nos dentro desse processo. Então, mas a gente precisa seguir em frente, tá? Porque como a Joana também, nesse item que eu estou lendo, que está no capítulo 4 desse livrinho, ela fala que o segredo da felicidade se encontra na ação consciente em relação às leis divinas e ao estatuto de comportamento humano. Então, felizes são aqueles indivíduos que conseguem ter uma postura dentro do meio social onde vivem, uma postura de comunidade, uma postura de respeito às pessoas que o cercam dentro daquele meio onde ela vive, onde eles vivem, onde nós vivemos. É claro que nem sempre isso vai ser difícil, nós vamos muitas vezes nos defrontar com pessoas que absolutamente não estão nem aí, desrespeitam-nos o tempo todo, são pessoas que têm uma conduta absolutamente
complicada em relação a isso, porém, cabe a nós fazer a parte que nos compete fazer, né? Então, para que nós tenhamos cada vez mais uma capacidade de resolver, de decidir, de escolher o que é melhor, esse processo do autoconhecimento, ele é fundamental. Passar a ter um olhar carinhoso, não é um olhar de repressão, não, é um olhar carinhoso sobre as nossas atitudes. O que nós fazemos? Quais são os resultados das nossas atitudes? Oi, Érica Monteiro, querida. Quais são os resultados efetivos das nossas atitudes? Isso é muito importante que nós façamos esse exercício, porque isso vai nos ajudar exercendo muitas vezes a humildade que a gente não tem, porque muitas vezes somos extremamente orgulhosos, mas tentando engolir um pouco esse orgulho, reconhecer que algumas das nossas ações, das nossas decisões, elas são equivocadas. Então, a nossa liberdade de escolha, ela é total. Eu posso, por exemplo, quebrar esse vidro aqui agora. Posso, mas eu vou ter que me ver as voltas com a consequência desse ato que eu escolhi com toda a liberdade que eu tenho de realizar. Vou ter que pagar esse vidro, enfim. Estou dando um exemplo bem simples, mas é assim que funciona. Então, a partir do momento que eu entendo que, poxa, quebrar esse vidro aqui vai me gerar consequência, vai prejudicar outras pessoas. Então, esse é o caminho para a gente poder cada vez mais fazer o uso desse livre-arbítrio, dessa liberdade de escolha que foi concedida por Deus da melhor maneira possível. Então, Marcelo está falando aqui que devemos respeitar o livre-arbítrio de cada um, mas se a atitude alheia não corresponde aos nossos valores, procuro me afastar para evitar conflitos desnecessários. Sim, às vezes o afastamento é uma medida de segurança, é uma medida protetiva, porque determinados tipos de comportamento, de utilização de livre-arbítrios, eles podem ser extremamente agressivos, danosos, né? Mas ainda assim, com aquele cuidado de a gente saber que todos nós somos indivíduos que pensamos das mais variadas maneiras diferentes. Isso também tem. Agora, claro, existem algumas ações que são extremamente danosas para a sociedade. Então, é óbvio, se existem situações como essa, né, e são às vezes até atitudes que são claramente, até mesmo criminosas, nós devemos ter a devida postura, até mesmo de procurar os órgãos competentes para resolver aquela situação dentro do possível. Mas fora isso, a nossa liberdade de escolha, ela é um presente de Deus. Então vamos fazer valer, com toda a gratidão que temos à criação, ao Criador do universo, vamos fazer valer esse presente que Ele nos ofereceu, que é a nossa capacidade de escolher, de fazer aquilo que dentro das possibilidades, como nós falamos, nós conseguimos realizar. É difícil, mas é extremamente interessante. A partir do momento que a gente sabe que a gente tem essa liberdade, o que eu estou fazendo com ela? Não é? Então, meus queridos, uma semana maravilhosa para todos nós. Hello, Temina, my friend. Então, é uma semana de muita paz, de muita reflexão para todos nós, muita saúde, mês de março começando, o ano já está voando, já se passaram 2 meses e nós estamos aqui seguindo firmes e fortes e eu desejo a todos vocês tudo de bom. Tá bom, pessoal? Segunda-feira que vem estamos aí de novo. Grande beijo a todos e até lá.